A luta entre Popó e Bambam foi uma farsa. Essas lutas que tu tá fazendo é uma vergonha. Dá nojo, irmão. Fizemos um show, né, cara? Caramba, Posso falar? O maior evento que já teve na história do Brasil. É verdade. Enquanto você discute, perde dinheiro, eles lucram, tomam todo o seu dinheiro. Aí você me pergunta, Bambam, por que você fez isso? Porque eu queria o network, eu queria o meu posicionamento. Eu fui marqueteiro, eu sou marqueteiro. E eu falei, Popó, eu sou o rei do marketing, você é o rei do boxe. E no final ainda cospe na sua cara e dão risadas de deboche. Entenda de uma vez por todas o lado obscuro das lutas. Ei, Magnata, tá achando que eu tô duro? Eu aceito. 3 milhões, pode vir, pai. Eu toparia, eu desafiaria. Vamos, Jojo, numa briga pra gente resolver. Ô, chega lá com 3 milhões, 4 milhões, que nós luta. Todos só falam de dinheiro. Eles entenderam a máfia dos milhões que isso tá gerando pro bolso. Não me entenda mal, não sou contra ganhar o que ganho, mas eu só te pergunto uma coisa. A que ponto eles estão dispostos a chegar pra fazer o que fazem? Até que nível eles vão descer mais? Bom, veja uma coisa que a mídia não mostra. Mas para conhecer o hoje, você tem que conhecer o ontem das lutas. A origem das lutas de boxe começou nas civilizações antigas, como a Grécia e Roma Antiga, onde as lutas eram parte dos Jogos Olímpicos antigos. No entanto, o boxe moderno, como conhecemos hoje, começou a tomar forma na Inglaterra do século XVIII, onde as lutas eram realizadas com regras mais definidas e em locais mais específicos, como o famoso ringue, que se limitava à área de combate. O boxe ganhou popularidade ao longo do século XIX e XX, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde surgiram muitos dos grandes campeões e lendas do esporte. No início, as lutas de boxe não tinham muitas regras e eram frequentemente brutais, com lutas que podiam durar horas. No final do século XIX e início do século XX, as regras de boxe foram sendo gradualmente estabelecidas para tornar o esporte mais seguro e justo. O uso de luvas, números de rounds e a proibição de certas técnicas perigosas foram algumas das mudanças implementadas. Ao longo do século XX, o boxe se tornou um dos esportes mais populares e lucrativos do mundo, com lutas que atraíam grandes públicos e lutadores que se tornaram verdadeiramente celebridades. Grandes nomes como Muhammad Ali, Mike Tyson, Sugar Ray Leonard, Floyd Mayweather e o Popó, que é tetracampeão, se destacaram como ícones do esporte, elevando o boxe a um patamar de reconhecimento mundial. É aí que tudo piora. Você já se perguntou sobre o lado sombrio das lutas de boxe? Além dos ringues brilhantes e dos heróis aclamados, por trás das luvas e dos nocautes espetaculares, há um mundo complexo e muitas vezes brutal. Apostas milionárias que podem arruinar vidas, lutadores que enfrentam lesões cerebrais devastadoras e, em alguns casos, até mesmo a tragédia de perder a vida no ringue. Um grande exemplo: Muhammad Ali, embora tenha sido um dos maiores campeões da história do boxe, Ali sofreu de Parkinson, uma doença neurológica degenerativa, possivelmente relacionada aos golpes que recebeu ao longo da sua carreira. Gerald McLean, um trágico exemplo. McLean ficou gravemente ferido em uma luta contra Nigel Benn em 95, sofrendo danos cerebrais que o deixaram parcialmente cego, surdo e com dificuldades de movimento. Adilson Rodrigues, mais conhecido como Maguila, foi um dos grandes pesos pesados do Brasil. Após sua carreira no boxe, ele foi diagnosticado com uma forma rara de demência, chamado Síndrome do Pugilista, possivelmente devido aos golpes que recebeu ao longo da sua carreira. Isso não é nem a ponta do iceberg. Se eu mostrasse tudo, esse vídeo teria dias de duração. Digo isso tranquilamente. E tudo isso pra quê? O Mike Gregor, a bolsa dele no UFC é 3 milhões de dólares. Ele lutou com o Floyd Mayweather e ganhou 100, só porque ele lutou boxe. Por que que gera tanto dinheiro assim, Popó? Pay-per-view, pô. Imagine cada televisão comprando uma luta dessa, 50 conto. Imagine. Vamos botar aí, vamos botar aí. Pouco, vou botar pouco. 50 milhões de televisão comprando. Calma aí, deixa eu... Nigel Gregory Benn. Bubbly. Gregory. He right here. Gregory. Nigel Gregory Benn. Mesmo que muitas lutas
sejam dissimuladas, falsas, compradas, nada disso importa, já que eles entenderam que a moeda mais valiosa da nossa era é a atenção. Eu sei que as lutas já dão milhões de reais para todos eles, mas se acabar a luta, como eles mantêm fazendo muito dinheiro? Aí você me pergunta, Bambam, por que você fez isso? Porque eu queria o network, eu queria o meu posicionamento, eu queria gestar, criar essa bolha onde eu cheguei, que busquei todo mundo, busquei o... Exato, o público, você. Patrocínio, mais publicidade, mais apostas. Não importa se for sujo ou limpo, a máfia das lutas só se importam com o dinheiro e a atenção. Com a atenção de um público, eles fazem milhões e debocham mesmo que sejam com promessas falsas. O que importa é o dinheiro, não é? Sim, isso é maior do que você imagina. Veja só, na luta do Whindersson com o Popó, como no final foi dado o empate, cada um recebeu 6 milhões de reais, fora o patrocínio, que do Popó foi dito que ele recebeu 4 milhões de reais de patrocínio. Já o Fight Music Show faturou mais de 25 milhões de reais. Sabe quem paga tudo isso? Isso mesmo, você. São um aspecto controverso do esporte, com somas de dinheiro significativas e exorbitantes por cada luta. Isso pode levar a situações onde a integridade dos lutadores é colocada em questão, com casos de combates arranjados ou manipulados. Além disso, as lesões cerebrais traumáticas são uma preocupação séria para os boxeadores, devido aos repetidos golpes na cabeça, mesmo com o uso de luvas. Sabe qual é a estratégia que mais fazem e mais dá retorno para eles? Imagina um famoso. Vamos fazer melhor. Lembra o que o Bambam fez? Vamos usar ele de exemplo. Quem tava lá que é boxel sabe, o Popó sabe que ele tem um compromisso comigo. O Brasil quer ver a luta comigo. Se ele não lutar, ele vai passar vergonha. Popó, eu vou te aposentar de vez. Ele começou a atacar o Popó dizendo que ele era um fracassado, que ele vencia, ele ia chocar o mundo, mesmo sabendo que o Popó é tetracampeão. Ele sabia que ia perder, sabia que não tinha chance, mas essa é a grande carta na manga. Ele não queria vencer, ele só queria mídia e o dinheiro que isso ia gerar para ele. E o principal que eu falei no começo. Agora você pega esse ponto que eu tô falando agora no final e liga com o primeiro. Eles querem a atenção. Não que isso seja ruim, mas se for gerado de uma forma boa, perfeito. Mas se for gerado de uma força falsa, enganosa, só para prejudicar, aí é você que diz. Quando ele atacou o Popó, ele sabia que isso ia viralizar. E todos teriam raiva dele, logo mais todos iriam querer ver ele apanhando. Resultado de tudo, ele ficou 36 segundos no ringue e desistiu. Obviamente, porque ele não queria se machucar mais, né? Pois já tinha ganhado. Sim, ele fez tudo isso já com esse pensamento. E agora eu te faço uma única pergunta. Você acha que o Popó já não sabia a intenção do Bambam? Responde nos comentários. Se inscreve no canal, toda semana vai ter vídeo.